Como que você explica esse fato de estar regradinho no medicamento e tudo mais, ter tirado, por exemplo, a sua vontade de ouvir música, de jogar videogame, etc? Porque é a única peça na equação que é diferente. Porque a vida inteira eu fiz uma coisa. No momento que eu comecei a tomar o medicamento de forma regrada, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Algumas para melhor e algumas para estranho. Como não é nada comprovadamente científico, é uma coisa empírica, uma coisa que o meu coração diz pra mim, eu estou fazendo esses testes aqui e com muita responsabilidade dizendo pra vocês, não faça isso. Siga orientação médica sempre. Você está seguro segundo a orientação do seu médico. Mas baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Você falou que tomou a decisão de diminuir o medicamento e tudo mais, e eu queria saber o porquê. Por que você tomou essa decisão? Durante muito tempo eu tomei certinho e regrado o medicamento e eu quis dar uma pausa para voltar a sentir o meu corpo selvagem como ele é. Então, quando eu digo aqui que eu dei uma pausa, eu não estou incentivando você a fazer isso, não. Isso, querendo ou não, também faz parte de um experimento pessoal meu. Por quê? Eu estudo TDAH, eu falo sobre o TDAH, etc, etc. Então, de um jeito ou de outro, eu sou alguém que está experimentando coisas novas para entender melhor meu corpo. E aí, eu tiro um resultado disso, desse experimento, e depois eu compartilho com o público de alguma forma. Quando por exemplo, você começou isso? Deve ter uns 3 meses. Pô, bastante tempo. Tem. O que você veio percebendo? A minha produtividade diminuiu. Em alguns momentos, vamos lá, 1 a 2 vezes por semana eu tomo uma Ritalina de 10, porque eu sei que eu tenho que fazer uma coisa muito importante e que vai exigir muito trabalho intelectual, e eu sei que eu vou com minha esponjinha seca, vou ter muita dificuldade, eu tenho que molhar um pouco mais essa esponja para, velho, agora tem que render. E aí eu tomo uma Ritalina de 10. 1 a 2 vezes por semana isso acontece. Já passa mais de 1 semana, às vezes até 2 sem tomar nada, mas vamos botar uma média assim de 1 vez por semana, às vezes 2, eu me vejo numa situação que eu recorro. Por que você quis sentir o seu lado selvagem de novo? Porque eu comecei a perceber que algumas coisas que eu tinha há anos atrás eu já não estava tendo mais. Por exemplo, misteriosamente eu estava sempre acordando no mesmo horário. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com o medicamento. Tudo que eu tô falando pra vocês, pessoal, é empírico, é eu que tô fazendo comigo mesmo. E não tem comprovação científica de nada. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tô fazendo porque eu quero. Mas eu comecei a perceber que eu acordo sempre no mesmo horário, eu sinto o mesmo tipo de fadiga no final do dia, eu parei de ouvir música, eu sempre ouvia as mesmas músicas, eu gosto muito de ouvir música eletrônica no fone de ouvido, aquilo me acalmava, e eu inclusive conseguia escrever roteiros ouvindo música, desde que não tivesse letra. Mas eu comecei a perder o gosto, até por jogar, eu jogava videogame de vez em quando à noite, no final do dia, eu perdi o gosto por jogar videogame, eu parei de ouvir música, meu sono começou a ficar ok, eu tava dormindo um pouco melhor, mas eu tava acordando sempre no mesmo horário, sendo que eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, vamos supor, se tivesse um dia que eu tivesse trabalhado mais, seja trabalho físico, laboral ou um trabalho intelectual, às vezes eu poderia dormir e acordar, sei lá, 10, 11 da manhã. Mas isso acontecia até uns 8, 10 anos atrás. E aí isso parou de acontecer. E aí eu entendi que nesses últimos anos, principalmente na pandemia, eu estava muito regradinho tomando o medicamento e eu senti que o meu corpo ele estava começando a responder muito diferente do que era nos primeiros 30 e tantos anos da minha vida, que eu tô com 39 agora. Aí eu falei, cara, como é que é o Yuri de antigamente? Será que isso aqui tem a ver? Será que o fato de eu tomando medicamento tem a ver com isso? Vou testar. Conversei com o meu psiquiatra, eu tenho as receitas, inclusive, eu tenho caixinhas lá dos medicamentos que eu preciso. Ele tinha me passado bupropiona, que é um medicamento de segunda linha, mas também é muito utilizado no TDAH, não é um psicoestimulante, eu não sei exatamente a classe dele, mas não é um psicoestimulante. Tem também a receitinha lá, a caixinha de Ritalina que eu comprei, tá tudo ali guardado, e vez ou outra eu recorro, como eu te falei, nessa frequência muito baixa. Mas eu realmente estou procurando sentir o meu corpo como ele é. Às vezes eu tô procrastinando, o que eu faço? Às vezes eu tô enrolando 2, 3 horas pra fazer alguma coisa, eu falo assim, cara, quer saber, eu vou fazer outra parte e vou terceirizar isso aqui pro meu editor, por exemplo, que tem a ver com a tarefa dele, né? Faz esse negócio aqui pra mim rapidão que eu vou fazer outra tarefa. E aí, só nesse troca, eu consigo ter um desempenho até que satisfatório, me entendendo e adotando estratégias. Como que você explica, se é que você tem uma hipótese sobre isso, esse fato de estar regradinho no medicamento e tudo mais, ter tirado, por exemplo, a sua vontade de ouvir música, de jogar videogame, etc? Porque é a única peça na equação que é diferente. Porque a vida inteira eu fiz uma coisa. No momento que eu comecei a tomar o medicamento de forma regrada, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Algumas para melhor e algumas para estranho. Como não é nada comprovadamente científico, é uma coisa empírica, uma coisa que o meu coração diz pra mim, eu estou fazendo esses testes aqui e com muita responsabilidade dizendo pra vocês, não faça isso. Siga orientação médica sempre. Você está seguro segundo a orientação do seu médico. Mas eu quis entender se era uma coisa da idade mesmo, já tô quase nos 40, o que tá rolando, ou se realmente tem alguma coisa a
ver com o medicamento regrado durante muitos e muitos meses. Porque assim, alguns médicos são a favor de você parar no fim de semana de tomar o medicamento. Outros dizem que você deve tomar todo dia para que você fique o mais estabilizado possível. Eu fazia um pouco dos dois. Às vezes, uma vez por mês, tomava uma cervejinha, assim, ia para um bar. Aí eu parava, eu ficava 24 horas sem tomar o medicamento para depois poder livremente tomar uma cerveja. Mas eu também gostava de passar o fim de semana para manter o fluxo, manter a sequência ali dos medicamentos e manter aquela constância. Só que o que eu falei, eu comecei a sentir essas coisas esquisitas no meu corpo e nos meus hábitos, nos meus comportamentos. E eu comecei a tentar testar, entender se isso tem um pouco a ver ou não. E aí você vai, talvez me pergunte, beleza, agora que você tá fazendo os testes, as coisas antigas voltaram? Parcialmente. Porque assim, você saberia dizer pra gente como que um remédio desses age no cérebro ou como que ele se comporta pra gente tentar ter uma resposta do porquê que isso aconteceu? Eu vou falar pra vocês o que eu sei, que eu estudo em livros e alguns artigos científicos. Alguém que é completamente leigo na farmacodinâmica, que é o meu caso. Eu entendo de TDAH, mas não entendo de como a Ritalina exatamente age. Mas eu posso dar uma explanada aqui, usando a minha licença poética de leigo no assunto. Alguns medicamentos psicoestimulantes, eles agem em duas frentes. Por favor, você é especialista, não me corrija, eu estou falando bobagem mesmo, eu sei que eu estou. Em duas frentes. Uma na produção dos neurotransmissores e outra, evitar que ele seja reabsorvido na sinapse. Ele fique mais tempo agindo nas conexões cerebrais. Ótimo. Geralmente atua só em produção, outros medicamentos atuam só na dificultar a reabsorção, ou seja, deixar aquele negócio ficar ali brincando mais tempo, e alguns fazem os dois. Se eu não me engano, o Venvance faz os dois. Ele ajuda a produzir mais e dificulta que ele seja reabsorvido. Leigamente é isso. Só que isso acontece durante a atividade do medicamento, ou seja, durante algumas horas que ele está no organismo, e não é uma cura e não chega a te dar uma normalidade. Só aumenta um pouquinho as gotinhas que é o que eu te falei, não é mais uma gotinha por minuto, são 2, 3 por minuto, entendeu? Dá uma melhorada na tua esponja amarela, mas não chega a normalizar a situação. Agora, por exemplo, existem medicamentos que podem até atrapalhar um pouco. Dependendo da reação de cada pessoa, alguns efeitos colaterais podem ser o aumento um pouco da ansiedade. E aí não adianta você estar medicado, tá um pouco melhor com relação à sua perseverança em atividades pouco prazerosas, seu foco atencional, memória operacional tá um pouco mais forte, mais presente, se por outro lado você aumentou sua ansiedade. Isso acontecia comigo logo quando eu comecei a tomar uma dose um pouco maior na época acho que era o Concerta, que é o metilfenidato, mesmo da Ritalina. O que aconteceu? Na época o meu psiquiatra falou, beleza, você vai combinar esse daqui, que é o metilfenidato, o Concerta, com o bupropiona, porque a ansiedade que o medicamento me trazia, a outra retirava. E aí eu tive uma combinação perfeita. Eu tinha uma alta capacidade de execução e de performance, digamos assim, no meu trabalho, e o outro medicamento reduzia um pouco a ansiedade. Agora, como acontecia comigo, esse sentimento que eu descrevi pra você agora, tomando esses dois medicamentos, não durava pra sempre também. Se eu ficasse, 15 dias tomando direitinho, ou 30 dias tomando direitinho, chegava um momento que parecia que eu não tava tomando mais nada. Era dava um placebo, assim. Eu sentia esquisito. Aí eu voltava no médico, a gente mudava a dose, às vezes tentava um outro fármaco e tudo ali, e a gente ia fazendo. Então, esses medicamentos, eles têm ações específicas no organismo, mas eles não curam. Inclusive, uma mãe do programa Meu TDAH, que é um dos cursos que eu tenho pros pais, uma vez falou que foi levar o menino no colégio, a mãe falou pra professora, ele tem que sentar na frente, tá? Aí a professora virou assim, por quê? Mas ele não tomou medicamento? Não, cara, medicamento não cura, o medicamento alivia, o menino continua tendo que ter as outras intervenções, o medicamento não é grilo falante, ele continua tendo que ter aulas de preferência mais interessantes, na hora de fazer a lição de casa, os pais têm que ficar no pé, têm que ficar chamando, vem cá, e aí, o que você fez? Mostra aqui pra mim. Todo dia, os pais de crianças pequenas ou até adolescentes têm que chegar em casa, eu sei que você tá cansado, chega do trabalho, senta com seu filho, não deixa ele pra cama e acordar no dia seguinte pra aula sem verificar as lições de casa, sem saber se esse menino tá fazendo o mínimo que ele diz pra você que tá fazendo. Então você tem que ficar de olho nisso também.